Sinal de Deus para a vida dela. Aleluia, aleluia, aleluia. Que bênção, irmãos, poder estarmos juntos nessa noite. Aleluia, obrigado, pessoal. Que bom, irmãos, que você está conosco. Eu quero já conhecer quem está nos visitando pela primeira vez. Levanta a tua mão, porque nós queremos te conhecer e te presentear. Amém? Temos uma irmã aqui. Sejam bem-vindas. Amém? Temos nosso irmão Ricardo de Deus ali. Seja bem-vindo. Que bênção, irmãos. Mais uma irmã aqui. Que bênção. Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade. Amém? Que vocês possam, de fato, receber tudo que Deus tem para nos entregar nessa noite. Então, nesse sábado, nós vamos estar falando sobre família. Diga, família. E sabe, queridos, de alguma forma, como eu sempre gosto de dizer, todos nós estamos inseridos dentro de um contexto de família. Talvez você não seja casado ainda nessa noite, esteja pensando assim: olha, mas eu não sou casado, mas você vive em família, sim ou não? Talvez você já é casado e está pensando assim: será que você está falando só de marido e mulher? Não, eu vou falar de família. Nós vamos tocar em alguns pontos aqui nessa noite. E esses dias eu estava aqui no culto dos homens, na terça-feira, se você esteve conosco, foi um tempo maravilhoso. E Deus me deu uma frase. E sabe, a frase era: família sem prazo de validade. Eu sei que você, assim como eu, vai lá no supermercado e compra comida, alguma coisa. E lá, naquilo que nós compramos, tem um prazo de validade, sim ou não? O que é que aquilo nos mostra? Que se nós consumirmos aquele produto além daquele prazo que está ali, existe uma grande probabilidade de aquilo nos fazer mal. E eu estava lembrando aqui de uma ministração de Zuleika, quando ela esteve conosco aqui ministrando sobre família. Ela disse que tinha casamentos que com 15 dias se acabaram. Vocês lembram disso? E eu fiquei pensando, eu disse: meu Deus do céu, será que se nós vivermos em família além do prazo, vai fazer mal também? E eu fiquei pensando sobre isso, me deparando com algumas situações que nós lidamos com o nosso dia a dia. Nós vemos, nós ouvimos, nós aconselhamos. E eu fiquei pensando sobre esse assunto. Sabe, queridos, quando nós olhamos para o livro de Gênesis, quantos entendem que em Gênesis capítulo 1 e em Gênesis capítulo 2, antes do homem pecar, lá no Éden, quando nós olhamos para o começo da Bíblia, nós vemos o plano de Deus sendo revelado para o homem, sim ou não? Então nós vemos um homem perfeito, uma mulher perfeita, nós vemos um homem que foi criado para dominar a terra, para não pecar, para não adoecer, para não envelhecer. Nós vemos um homem que ele tinha uma perfeita comunhão com Deus, um perfeito relacionamento com Deus. Nós vemos um homem que tinha autoridade e dava ordem às coisas, dominava nessa terra. E quando nós olhamos para esse plano perfeito de Deus para o homem, aquele homem, aquela mulher vivendo uma plenitude do que Deus havia criado para esse homem viver na terra, nós vemos que Deus estabeleceu a família ali. No capítulo 3 a gente sabe que Adão e Eva decidem desobedecer, como de vez em quando eu gosto de dizer, declarar a independência do céu. E aí nós vimos que o pecado entrou na humanidade. Mas quando nós olhamos antes da queda do homem, ali no Éden, nós vemos que família, o contexto de família, a ideia da instituição família, está lá inserida na palavra de Deus, antes da queda do homem. Antes que Deus instituísse fisicamente na terra a igreja, Deus instituiu família. E quando nós vemos lá Deus, apresentando Eva, Dona Eva a seu Adão aceitando ela, e dizendo: essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E ali eles se casam, e Deus celebra ali o primeiro casamento. Quando nós olhamos para aquilo, queridos, nós vemos que ali era a plenitude. Então isso me mostra que o plano perfeito de Deus para a humanidade envolve família. O homem tendo pecado, ou o homem deixando de pecar no Éden, o plano de Deus não muda, como nós já falamos em outras ministrações aqui. Então, família é algo importante para Deus. Família é uma instituição criada por Deus. E família é algo pensado por Deus de uma maneira plena e perfeita. Isso me diz, queridos, que se o plano de Deus não mudou, família não vence. Olha para você e diga: família não vence. Sabe, queridos, uma família ela começa a partir da união entre duas pessoas.
Então você que está aqui, no dia que você disse sim para o seu marido, para a sua esposa, de frente de um padre, de frente de um pastor, ou em um cartório, né? Daquele dia que você disse sim, ali começou uma nova família. A partir dali filhos virão, a partir dali, né, outros membros, né, seus filhos terão filhos, e assim aquele negócio crescerá. Mas sabe, queridos, família começa com uma decisão de aliança. Com uma decisão em se aliançar. E é certo que, de fato, nós vemos, diante do contexto que nós vivemos hoje em dia, que existem várias famílias. Existem famílias em que o marido morreu e a mulher cria sozinha os filhos, ou vice-versa. Existem famílias que por algum motivo houve uma separação, né? E aí aquela separação depois que ocorreu, a partir dali existe um novo contexto envolvido. Mas eu não quero tanto tocar nessas questões dessa noite. Mas eu quero te mostrar algo, e nós vamos começar por lá. Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Sabe, as cartas de Paulo a Timóteo eram cartas de alguém instruindo um líder. Timóteo, um jovem pastor levantado por Paulo, pelo Senhor, mas através da vida de Paulo, para cuidar de uma igreja em uma grande cidade. E é interessante porque as cartas de Paulo para Timóteo são, se a gente parar e ler detalhadamente, você vai ver Paulo dizendo como Timóteo deve se comportar, como ele deve agir com tal situação. Diante disso ele tem que agir dessa forma. Quando aparecer isso aqui, você faz desse jeito. É interessante porque se você é um líder e quer ser ensinado sobre como cuidar de gente, leia 1 e 2 Timóteo e Tito a exaustão. Porque aqui tem ensinos poderosos, irmãos. E sabe, a palavra de Deus, ela não muda. Diga amém. Ah, pastor, mas isso aqui foi escrito há muitos e muitos anos atrás. Mas a palavra não muda. O contexto social pode mudar, mas a palavra de Deus não muda. Amém? E Paulo, escrevendo para esse jovem, trazendo algumas instruções sobre como cuidar de uma igreja, ele diz a partir do capítulo 4 de 2 Timóteo, no versículo 1: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Diga, ensinar a palavra. Pregar a palavra. Aí ele dizendo para aquele jovem líder, quer seja oportuno, quer não, ou seja, em momentos favoráveis ou em momentos desfavoráveis, continue pregando a palavra. Corrige, diga corrige. Repreende, diga repreende. Aí ele diz, exorta, diga exorta. Com toda a longanimidade e doutrina. Antes da gente avançar, eu quero me deter nisso aqui, porque a instrução para a igreja é que quando a correção vier, quando a repreensão vier, ela deve ser feita com longanimidade. O que é com longanimidade? Tendo um longo ânimo. Isso significa que eu não devo, eu enquanto líder, eu não vou corrigir, exortar, repreender alguém segundo a minha carne ou segundo o meu jeito. Eu preciso fazer isso com longanimidade, tendo um ânimo longo. E em doutrina, e doutrina na palavra. Eu não posso corrigir fora da palavra. Vê que coisa interessante. Por que você quis falar isso? Porque eu quero que a gente entenda a partir do versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Olha que coisa interessante, quando Paulo escreve para Timóteo, ele diz, olha, quando você, por você estar na igreja, você precisa entender que você vai precisar pregar a palavra. Você vai precisar corrigir. Muitas vezes você vai ter que repreender ou exortar alguém. Faça isso com longanimidade. Faça isso na doutrina, na palavra. E aí ele diz o motivo de ser necessário esse tipo de atitude, de uma correção, de uma repreensão. Ele diz que é porque vai chegar um tempo.
E eu não sei se isso já aconteceu, se você já percebe isso, mas eu vejo que esse tempo já existe para mim e para você. Chegará um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, ou a palavra de Deus. Mas as pessoas se cercarão de mestres, professores, que segundo as suas próprias cobiças. Ou seja, as pessoas vão encontrar pessoas que preguem aquilo que elas querem ouvir. E elas, como que sentindo coceiras nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade. Não é que a verdade não estará sendo ensinada, mas elas próprias se recusarão a dar ouvidos à verdade. Olha que coisa forte, irmãos. Então, Paulo diz que as pessoas vão escolher, diga escolher, deixar de dar ouvidos à verdade da palavra para ouvir aquilo que elas querem ouvir. E Paulo diz que quando isso acontecer, em vez de elas ouvirem a verdade, elas vão se entregar a fábulas, a histórias contadas. Essa palavra fábulas aqui, no original, ela traz a ideia de uma narrativa, de uma história inventada ou falsidade. Então Paulo está dizendo que as pessoas deixarão a verdade da palavra, porque elas não irão querer ouvir, e vão se entregar a coisas falsas, a ensinos errados, aquilo que somente agrada a elas. E por que o senhor está falando isso, pastor? Porque, queridos, com a família e com esse assunto não é diferente. Nós vivemos um tempo e uma geração onde parece que o que é certo é errado e o que é errado é certo. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar as Olimpíadas, mas nós vimos esses dias um caso, uma situação lá em que um atleta lutou com outro atleta e eles tinham, eu não sei nem a expressão que usa hoje, gênero de nascimento diferentes. Amém? E embora a sociedade diga isso, ou diga aquilo, ou diga aquilo outro, daqui a 500 anos, daqui a 1000 anos, vai continuar existindo macho e fêmea, homem e mulher. O convencionismo, a doutrinação ideológica, ela pode dar muitos nomes a muitas coisas. Pode chamar mulher de homem, homem de mulher, pode chamar isso, daquilo, inventar muitas siglas. Mas isso não muda o fato que Deus criou gênero masculino e gênero feminino. E aqui eu não estou pregando contra pessoas que atribuem outra nomenclatura, ou que se identifica dentro de um desses gêneros aí. Cada um faz da sua vida o que quer. Eu estou falando o que a Bíblia diz e o que a ciência diz. Só existem 2 tipos: cromossomo X e Y, e o outro é como? XX. Não tem meio X, não tem meio Y. Amém? Então, embora possa se dar nomes a tudo que é tipo de coisa, só existe uma realidade. Amém? Então, o que existe são convenções, são ideias, são pensamentos, são raciocínios, sofismas sociológicos, mas estruturalmente falando, existe macho e fêmea. Tudo bem até aqui? E é interessante porque a Bíblia diz que nesse tempo, e eu creio que esse é o tempo que nós estamos vivendo, as pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade. Então eu acho que talvez, como o pastor Edilson falou esses dias, daqui a um tempo a gente vai precisar provar que grama é verde. Mas o que eu quero que a gente entenda, queridos, é que embora existem várias convenções sociais, embora existam nomenclaturas diferentes, o que a palavra diz com relação à família não mudou, e família não tem prazo de validade. Existe uma convenção social que diz assim, olha, família é algo que você casa e se não der certo, separa. Quem já ouviu isso aqui? E as pessoas meio que ficam fazendo loteria para ver se acerta com um, se acerta com outro, se acerta com outro. Isso é o mundo. Não é assim a vontade de Deus. A ideia de Deus para a família não está vencida, não está ultrapassada. E vou reforçar de novo aquilo que eu falei. Embora possa ter acontecido até com você mesmo, ou com alguém que você conhece, uma situação que levou a uma separação,
a algo assim, né, a se desfazer um casamento, isso não invalida o que a palavra de Deus pensa, o que a palavra de Deus diz. Nós precisamos entender que a ideia de Deus para a família é que a família viva segundo os princípios da sua palavra. Agora, nós não podemos ser como o mundo que se recusa a dar ouvidos à verdade para ouvir aquilo que a gente quer ouvir. Nós precisamos estar firmados na palavra. Então, se Deus decidiu juntar homem e mulher para se começar uma família, a partir daí, essa é a vontade de Deus. Você está aqui? Eu quero ler com você Efésios. Abra sua Bíblia comigo, Efésios capítulo 5. Vamos ver algumas verdades que aparentemente parecem ser muito antigas ou vencidas, mas que está na palavra, e se está na palavra não vence. Diga, a palavra de Deus não tem prazo de validade. Se a palavra de Deus não tem prazo de validade, irmãos, aquilo que ela diz acerca de qualquer assunto não tem prazo de validade. Não, pastor, mas hoje é muito diferente. Pode ser diferente, mas a palavra de Deus é imutável. E se nós, queridos, quisermos, a Bíblia diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, não é assim? Primeiro a gente precisa querer. Segundo, a gente precisa dar ouvidos a Ele. Se quisermos e o ouvirmos, comeremos o melhor da terra. Comer ou viver o melhor dessa terra, você concorda comigo que não envolve apenas uma área? Às vezes a gente ouve esse texto e a gente pensa assim, não, isso está dizendo sobre ter boas casas ou bons carros. Ou as roupas mais caras. Porque são as coisas melhores da terra. Mas você concorda comigo que isso envolve todas as áreas da nossa vida terrena? No que diz respeito à nossa vida aqui na terra, enquanto não vamos para o céu, Deus nos diz, se nós quisermos e dermos ouvidos a Ele, nós vamos viver o melhor dessa terra em todas essas áreas. Inclusive na área financeira. Deus não tem problema nenhum com finanças, mas isso não é o tema dessa noite. Então, se Ele quiser e o ouvirmos, vamos viver o melhor da terra. Então, se nós quisermos viver uma família bem, desfrutarmos do favor de Deus para a nossa família, nós precisamos dar ouvidos à palavra dele. Sim ou não? Eu sei que, de novo, existem contextos e contextos. Tem famílias ou casamentos que um é casado, que um é crente e o outro não é crente. E aí, pastor, no caso desse, o que é que eu faço? Você que é crente, viva a palavra. Tem outros momentos em que os dois são cristãos. Glória a Deus. Né? Tem contextos em que, quando os dois casaram, nenhum era crente. E aí, com o passar do tempo, um se converteu, depois o outro se converteu. Amém? Mas olha o que é que a Bíblia diz. Certamente você já ouviu isso aqui, mas eu quero ler com você. Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Está na Bíblia? Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam submissas ao seu marido. E aí a gente lê esse texto, e o contexto do mundo diz assim, que submissão é uma posição de sujeição. Vocês concordam comigo que sujeição é uma palavra e submissão é outra? São palavras diferentes. Submissão significa estar abaixo de uma missão. Submissão não significa sujeitar-se a tudo. Não significa não ter opinião. Não significa não ter liberdade. Não significa ser capacho. Não significa fazer tudo que o marido quer. Quando a Bíblia diz que a mulher é submissa ao seu marido, não é aos homens não, tá? Ei, no Novo Testamento você vai ver esposa e mulher com a mesma palavra, no grego. Tá? Mas a mulher, a esposa, essa mulher aqui não é gênero feminino, é esposa. Ela deve estar submissa ao seu marido. Então, submissa em quê, pastor? Naquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Se o teu marido te manda fazer algo errado, você não vai fazer. Só porque ele é teu marido. Alô, você está aqui? E eu já vi muitos casamentos, irmãos, acabarem porque a mulher não consegue se submeter ao marido. E muitas vezes isso acontece porque o marido não sabe ser cabeça.
Se você quer que sua esposa seja submissa a você, seja o líder que você precisa ser. Porque vai ser segurança para ela se submeter a alguém que sabe que ama mais o Senhor do que ela. Amém? A mulher, queridos, ela foi criada com a capacidade de ser uma adjuntora. Adjuntora é também, outra tradução para isso é auxiliadora. Idônea, como nos diz Gênesis capítulo 2. Então percebe que Deus criou a mulher com a capacidade de auxiliar idoneamente. Então ela tem uma capacidade, ela não está só fazendo. Ela está fazendo e ela tem capacidade, idônea traz essa ideia, de estar apta para fazer aquilo. Essa posição de submissão é uma posição de proteção. Não é que ela não tem ideia, não é que ela não tem liberdade, não é que ela não pode fazer as coisas, não é que ela tem que baixar a cabeça para tudo. Não, querido, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. A ideia do mundo de submissão é sujeição, não a ideia da palavra. A ideia da palavra de submissão é entender que existe alguém que vai trazer direções para você. Que vai estar ali sendo um suporte para que você possa estar em uma posição de proteção. Para que você possa correr a sua carreira, mas com alguém te resguardando. Essa é a posição de submissão. Ser submisso não quer dizer que a mulher não pode trabalhar, não. Alô? Não, a mulher tem que ficar somente em casa, cuidando dos filhos dos meninos, cuidando da casa e cuidando de mim, para quando eu chegar tá tudo cuidado. Quem disse, bebê? Se você me disser onde é que tem isso na Bíblia, eu digo, pronto, é exatamente assim. Ah, pastor, quer dizer que se a mulher trabalhar fora, ela pode fazer o que é para fazer enquanto seu papel de auxiliador e submissa? Pode. Ela pode fazer. Agora, se os dois escolherem e concordarem, e ela também concordar, porque ela tem opinião. Você não foi criado para mandar na sua mulher, não. Homem de Deus. E você, mulher de Deus, não foi criada para ser cabeça do seu marido, não. Alô? Mulher tem opinião. Mas se os dois concordarem, não vou trabalhar, eu vou ficar só em casa e você vai me suprir. Glória a Deus, querido. O teu papel, enquanto líder, e a gente vai chegar lá daqui a pouco, envolve dar segurança para ela. Ela precisa se sentir segura com você. Ela precisa olhar para você e dizer, rapaz, esse cara aqui, se precisar, ele me banca. Qual o problema disso? Agora também, marido, se sua esposa trabalhar, não queira impedir ela, não. Não, por quê? Porque eu tenho ciúme. Vá tratar seu ciúme. Não, é porque eu tenho ciúme. Porque quem ama sabe. Quem ama tem ciúme. Não, meu, quem ama confia. Não, meu, eu confio nela, eu não confio nos outros. Não, mas tu não confia em tu. Porque se você confiar em você, você vai estar seguro. Agora, claro, eu não estou dizendo, irmão, que a gente vai ser bocó. Abestalhado. Não estou falando disso, irmãos. Amém? Mas estou falando, se o seu marido, se a sua mulher ou o seu marido não dá motivo para isso, não fique criando coisa onde não tem não, porque você acaba dando ideia. Para de dar ideia. Alô? Você está aqui? Mas ela precisa se sentir segura. Essa posição de submissão, onde o marido é o líder, olha, como é, ela diz, como Cristo é o cabeça da igreja. Vamos pensar um pouquinho, como é que Cristo é o cabeça da igreja? Ele respeita a nossa vontade? Sim ou não? Sim. Ele nos obriga a fazer aquilo que a gente não quer? Não. Mas ele, enquanto cabeça, se entrega. E aí é o que o versículo seguinte nos diz: marido, amai vossa mulher também como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como seu próprio corpo.
Queridos, eu vou usar um exemplo meu. Quando eu namorava com a Adriana e eu não era cristão, é interessante porque eu olhava muito para mim e não cuidava muito dela, em algumas áreas. Tá bom, deixa eu entregar meus podres. Mas era assim, irmãos. Por quê? Porque eu olhava para mim. E sabe, muitas vezes, dentro de uma família, está assim. Cada um só olha por si. Cada um só busca o seu próprio interesse. Eu lembro que há muitos anos atrás, 15 anos atrás, 15 é muito, menos. Mas há alguns bons anos atrás, eu lembro que uma irmã, conversando com a Adriana, disse assim: rapaz, meu marido manda fazer feira, ele me dá R$10, manda eu trazer o troco. Eu sei que era há muitos anos atrás, mas já naquele tempo, irmão, R$10 não era muita coisa não. E me manda trazer o troco. E se eu não dizer, gastou com o quê? Sabe, querido, se a gente parar para pensar, o marido precisa se entregar pela esposa. Se entregar envolve literalmente, muitas vezes, fazer o que não quer. E eu sei que eu estou ministrando muito para os homens nessa noite, mas tem nada não, recebe aí. E as mulheres, dê glória a Deus. Envolve se entregar por ela. Sabe o que é se entregar por ela, queridão? É quando tu quiser fazer um negócio e gastar teu dinheiro com uma besteira, mas tem outra necessidade em casa, tu disser, vou fazer não, porque a mulher precisa disso. E é nessas horas que a gente vê até que ponto a gente está liderando ou só mandando. Porque um líder, ele não vai pensar nele, ele vai pensar no todo. Pegue R$1.000 e coloque na minha mão. Certamente eu vou gastar todinho com perfume. Eu sei, irmão. Eu sei, eu me conheço. A Adriana está entregando meus pulos daqui. A gente fez uma viagem, né, recente. E aí, como eu não podia levar muito perfume, né, inteiro, eu levei os travel size pequenininho de 10, 15 ml, né? E aí eu coloquei uns 30 dentro de uma bolsinha. E aí eu coloquei lá, aí na hora de passar naquele raio-x lá, né, não tem um raio-x, né, que passa lá, a bagagem de mão. Aí na hora de passar o raio-x, aí o cara parou ela e disse: o que é que tem nesses vidrinhos aí? Tem muito vidrinho aí nesse lugar. Aí ela pensou: não, será que é de shampoo, alguma coisa? Não, é uns vidrinhos, tá cheio de um líquidozinho dentro. Ah, é os perfumes do meu marido. Agora, pegue os mesmos R$1.000 e dê na mão da sua esposa. Se ela for uma esposa sábia, andando segundo a palavra, ela vai procurar um bocado de coisa que precisa, inclusive que você precisa, e vai comprar para te abençoar. Para casa, para o menino, para você. É assim ou não é? É. Então, se entregar envolve negar a nossa própria vontade, muitas vezes. Você quer que a sua esposa tenha prazer em ser submissa a você? Dê prazer a ela de se submeter a você. Cuide dela. Rapaz. Faça ela fazer isso com prazer, irmãos. Porque qual é a mulher que não tem prazer de ter um homem de Deus? Ah, isso quer dizer que não vão haver problemas, que não vão haver discussões. Isso quer dizer que não vão haver dificuldades dentro de uma família, com os filhos. A gente vai chegar em filhos daqui a pouco, se o tempo deixar. Quer dizer que não vai haver? Vai haver. São pessoas completamente diferentes, irmão. Já parou para pensar o jeito que tu foi criado? Que pai e mãe botou pantinho em tu? Aí tu casa com aquela outra pessoa que é completamente diferente, que tem ideias diferentes, foi criado de forma diferente. E, irmão, para fazer dar certo, tem que ser Deus nesse negócio. Eu sempre digo, irmão, casamento é a maior doideira que Deus inventou. Juntar essas coisas, tudinho, para fazer dar certo, só com Ele, meu irmão. Por isso que Ele diz que Ele é o cordão, Ele é a terceira dobra do cordão. Ele precisa estar envolvido nesse negócio. Porque já pensou cada um puxando para um lado? Cada um querendo de um jeito? Sem ceder, sem perdoar, sem se entregar. Se a gente só quiser estar querendo ter razão. Sabe, irmãos, que muitas vezes é melhor estar feliz do que ter razão. Mas para que isso aconteça, a gente precisa estar bem resolvido.
A gente tem que tratar um negocinho em nós chamado orgulho. Qual o maior problema das discussões? A busca por alguém tendo razão. E por que a gente quer tanto ter razão? Porque a gente não tá certo, é do meu jeito, é assim, assim, tem que ser assim. Será que muitas vezes não é melhor a gente ceder, não? Perder para ganhar? Mas eu não negocio. Eu sei, irmãos, que tem coisas que de fato a gente não vai negociar. Mas tem coisa que a gente não precisa ser assim, não. Tem coisa que a gente pode ceder. Sim ou não? Sim. Tem coisa que a gente pode ceder, irmão, para evitar uma discussão, para não arrumar um problema. Tu já sabe que ele não vai guardar aquela toalha no lugar para guardar? Mulher de Deus, você não já sabe que ele não vai achar nunca que você manda ele procurar? Peraí, mulher de Deus, me diga uma coisa. Você, mulher de Deus que é casada, você que não é casada, mulher, aprenda, viu? Ele vai perder as coisas. Ele não vai achar. Ele não vai conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não dá. Nossa cabeça não funciona assim. Então entende logo para você sofrer menos. Né, irmã? Entende logo, irmã de Deus. Ele é uma bênção em muitas coisas. Mas nisso não. Então tu não já sabe. Pra que ficar brigando pela mesma coisa toda vez, irmã? Irmão, também, homem de Deus. Não adianta. Então tem coisa, irmão, que não vai trazer um prejuízo grande para o casamento. Cede. Não queira ter razão, não. Preserva um ambiente de paz na tua família. Alô, você está aqui, irmão? Então para de querer ter razão. Claro que eu não estou falando de pecado, eu não estou falando desse tipo de coisa. Eu estou falando de coisas pequenas. Que muitas vezes a gente está criando casos. Por quê? Porque é assim. Não é porque eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Falta só cantar. Gabriela. Não, irmãos, a gente não precisa. Nós não precisamos disso. E muitas vezes casamentos têm se acabado por causa dessas coisas. E aí diz, não, mas porque agora é assim. Não, para o mundo pode ser assim. Para nós, família tem prazo de validade, não. Para nós, irmãos, é o que Deus diz. Então o marido se entregue por ela. Dê o seu melhor por ela. Ah, mas eu não consigo não. Ó, tem o Espírito Santo para nos ensinar. Se você está aqui, ou você é cristão, ou você é simpatizante. Então o Espírito Santo, meu irmão, se você já nasceu de novo, está dentro de mim e de você. Então nós podemos aprender com Ele, nós podemos ser ensinados por Ele, nós podemos fazer o que é certo. Ele vai estar nos ensinando, Ele vai estar nos dizendo como fazer. Amém? Agora, mulher de Deus, faça também o que precisa ser feito. Quer ver um exemplo de muitos problemas, irmãos, que acontece de gerar um ambiente desfavorável dentro de casa? Filhos. A Bíblia nos diz, no capítulo 6, no versículo 1 de Efésios, filhos, obedecei aos vossos pais, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Então, ele fala primeiro para o filho, está dizendo, queridão, deixa eu te dizer uma coisa. Pai e mãe é bíblico. Não, mas eu não gosto, eu não quero mais ser corrigido. Querido, dê graças a Deus, porque ainda tem alguém que quer te ajudar e te corrigir. Porque a pior coisa que tem é a gente ter um líder, seja um pai, uma mãe, um líder, um patrão, alguma coisa, e ele perder o desejo de nos corrigir e nos orientar. Perder a alegria em fazer isso. Porque ninguém vai fazer isso para o mal. Quando uma correção vem, é para te ajudar, para que você não caia no precipício. Para que nós não caiamos, para que a gente não erre. Sim ou não? Sim. Mas o que é que o mundo diz? Não, é do meu jeito. Então eu tenho tal idade, eu já sei fazer do meu jeito. É assim, é assim. Isso é a sociedade, irmãos. Isso não é Bíblia, não. E você que é filho, que está aqui nessa noite, escute isso, porque não importa a tua idade, não, você é filho. Não, mas eu já tenho 40 anos, já vivo sozinho. Pois é, escute pai e mãinha, quando ele der uma orientação para você. Quer viver muito, queridão? Obedeça e honre seus pais. Quer morrer cedo? Viva de todo jeito. É duro, né? Falar isso, mas é Bíblia.
é o que Deus diz. O problema de muita confusão dentro de família é porque nem pais nem filhos querem viver a palavra. E pasmem, dentro da igreja. Eu não estou falando do mundo, estou falando para a igreja agora. Não, porque não é bem assim não, é desse jeito, irmãos. Eu entendo que os tempos e a cultura e a forma de fazer muda. Ninguém vai corrigir um filho hoje, pegar uma palmatória e dar-lhe cacete. Vai? Não. Por quê? Porque não condiz com nossa realidade mais. Mas se precisar corrigir, corrija. Se precisar botar de castigo, bota de castigo. Se precisar dar uma palmada, irmãos, dê uma palmada. Amém? Agora, o que a gente não pode é viver nos nossos dias e achar que isso aqui não é mais para fazer. E aí os filhos mandam nos pais. Tem lugares e região do Brasil, eu não vou estar citando aqui para não estar entregando nenhuma região nem nenhum estado, mas que eu conheço, que os pais só vão para onde os filhos querem. Só faz o que o filho quer. Ah, pastor, e o filho não tem opinião não? Tem e deve. A gente vai chegar já em você, pai e mãe. Mas, entende, você, enquanto líder, você é a autoridade sobre a vida deles. Exerça essa autoridade da forma correta. E qual é a forma correta? Olha o que a Bíblia diz. Vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O que é provocar o filho a ira? Queridão, todo mundo aqui que é pai e mãe sabe. Todo mundo aqui que é pai e mãe sabe como deixar o filho com raiva. Sabe ou não sabe? E porque muitas vezes só para a gente dizer que manda, a gente faz e provoca a ira nele sem a gente precisar só para dizer que é pai e mãe. Porque a gente está na carne. Porque a gente quer que seja do jeito da gente, não do jeito da palavra. Nem é do jeito dele, nem do jeito da gente, tem que ser do jeito da palavra. E às vezes a gente se coloca na posição porque é autoridade e quer exercer essa autoridade de uma forma errada, provocando ira. Que a gente muitas vezes não precisa. Quer ver um exemplo? Quando a gente nem para ouvir o filho. É desse jeito. E o filho vem falar e a gente nem escuta. É bom a gente ouvir porque pode chegar um momento que ele não queira mais falar para a gente. E aí o mundo está pronto para ouvir ele. Então a gente precisa aprender a fazer certo. Família não tem prazo de validade, desde que a gente viva como a palavra diz. Pastor, quer dizer que a gente é perfeito? Todo mundo aqui é perfeito, o senhor é perfeito? Sou nada. Um bocado de coisa que eu estou fazendo aqui, eu sei que eu preciso mudar. Que tem áreas na minha vida, como você tem na sua, que a gente precisa mudar. Mas a palavra não muda não. Ah, mas porque é muita modernidade hoje em dia, né? Tem muita coisa, tem assim, o povo ensina que é desse jeito, ensina que é assim, que é assado. Não, irmãos, a gente tem que viver a palavra. Se não está dando certo, o problema não está na palavra não, está em nós. Porque isso aqui é como um manual de instrução para a nossa vida. Se a gente seguir o que está aqui, vai dar certo. Ah, pastor, mas eu não sou nem casado, então sabe escolher bem agora. Porque se você escolher errado agora e casar, quando casar não vai melhorar não, vai piorar. Não, eu não moro com fulano, mas fulano é um cavalo batizado, mas eu amo tanto ele. Quando casar, ele vai dar em tu. Mas pastor, ele é crente, ele pode mudar? Pode, se quiser. Mas se você não vê sinal de mudança, meu irmão, não vá, não avance, porque vai dar errado. Então é bom ver direitinho antes de casar. Veja direitinho, saiba escolher bem. Quer saber se o teu namorado, tua namorada vai ser um bom marido, uma boa esposa? Veja como ele trata os pais. Veja se ele é submisso. Veja se ele tem um coração alinhado ao Senhor. Veja se toda vez que ele sai com você, ele quer logo estar fazendo o que não deve com você. Se está namorando, irmão, não consegue segurar a carne, pode ter certeza, irmão. Quando casar não vai segurar também não. Agora pode ser numa área, mas quando casar vai ter inúmeras áreas que você vai ver. Eu estava conversando com a Adriana esses dias, né, relembrando algo. Ela assim, rapaz, eu namorei com a Adriana por 7 anos antes de casarmos. Você convive comigo que 7 anos é um bocado de tempo, né? E eu não era cristão, me converti com 6 anos e 5, 6 meses aproximadamente de namoro. Depois disso, decidimos casar e aí casamos rápido, porque a gente já vivia na fornicação mesmo, então a
a gente não ia estar no pecado. Sogrinha, abraço. Mas, e aí a gente decidiu casar. Agora, é interessante porque vivendo todo esse tempo com ela, no final de semana, ela vinha o final de semana, passava o final de semana comigo, na minha casa. Mesmo a gente vivendo, a gente vivia muito próximo, muito junto, a gente conhecia muita coisa um do outro. Quando nos casamos com 15 dias, ela botou a mão na cabeça e queria ir embora. Por que isso aconteceu, pastor? Porque depois que casa, você vai se deparar com uma realidade que não existe um namoro. Eu estou falando para pessoas cristãs aqui, eu não estou falando para quem o mundo que vive junto. Aí já está junto, já vê tudo antes da hora. Mas estou falando para pessoas cristãs. Então, se você está aqui, está namorando ainda, está noivo. Ah, pastor, mas é um prejuízo muito grande acabar um namoro. É não, irmão, prejuízo muito grande é acabar um casamento. Mas se eu deixar meu namorado, se eu deixar minha namorada, se eu deixar meu noivo, se eu deixar minha noiva, eu vou morrer de amor. Vai não, quem tinha que morrer de amor por você já morreu. E foi bem morrido, viu? Obra completa. Lá na cruz, há muitos e muitos anos atrás. Então, nós não precisamos ter medo. Ah não, mas é porque... Eu não estou dizendo, irmão, que todo mundo é perfeito. Ah, eu vou encontrar um príncipe encantado. Vai, nos desenhos da Disney. Lá tem. Príncipe, princesa. Lá tem. Na vida real não tem. Então não se engane achando que você vai encontrar alguém perfeito em tudo. Mas comece a pontuar, se você é solteiro ainda. Comece a pontuar. Ou se você, por algum motivo, precisa refazer sua vida. Você pode ser alguém que se separou e precisa refazer sua vida. Saiba como escolher. Analise as características daquela pessoa. Sabe, não olha só para o físico. O físico é importante, sentir a atração pelo outro. Claro, ninguém vai casar com alguém que não deseja. Agora, não olha só para isso. Porque chega uma hora, irmão, que aquilo que era tão ajeitadinho, talvez não fique tão ajeitadinho. E tem muito homem querendo uma mulher muito ajeitada e vive mais desmantelado do que... Homem, se cuide. Você quer uma mulher cuidada? Se cuide. Plante para poder você colher. Você quer que a mulher esteja bem arrumada? Invista na vida dela. Mulher de Deus, você quer que seu marido bem arrumado? Se arrume também. Se cuide. Ah não, mas homem tem que ser de todo jeito. Não, irmão, quem disse que não tem que ser de todo jeito? Não, homem que se ajeita demais é viado. Que viado, irmãos? Eu vou dizer, eu me ajeitei um bocado. Glória a Deus pela minha esposa, irmãos. Mas eu passei muito tempo para poder tomar uma decisão de me cuidar. Então, se cuide também. Não, mas não faça feito eu dizia não. Sabe o que é que eu estou falando de mim, não estou falando de outra pessoa. Boca é feita para comer. Crente não bebe, mas come. E diz com alegria, com empolgação, como se fosse algo espiritual. E não se cuida, não cuida da sua saúde, não cuida da sua vida, não cuida da sua família, não cuida dos seus filhos. Não tem atenção para saber com quem eles estão falando, com quem eles se relacionam. Filho menor de idade, irmãos, tem acesso ao Instagram dele. Eu sei que nessas horas, se tiver algum aqui, filho menor de idade, está pensando, meu Deus do céu, para que eu vim? Mas sabe, queridos, isso é segurança para você. Talvez você não entenda agora. Como se eu tivesse numa idade de adolescência e ouvisse isso, certamente eu não iria entender. Mas isso é segurança para a tua vida. Isso é segurança para você. Porque vai chegar um dia, querido, querida, que você vai andar com suas próprias pernas. Que não vai ter mais painho, que não vai ter mais maninha, que não vai ter mais ninguém perto de você. E se você não souber e não aprender agora, quando chegar nesse momento, você vai aprender de uma forma errada. E eu vou te dizer, irmãos, o preço que o mundo cobra é muito alto. O
preço que o mundo cobra é muito alto. Então nós precisamos seguir o plano de Deus. A gente não conseguiu ler tudo aqui, mas sabe o que é que ele diz assim? Olha, ainda no capítulo 5, assim como você cuida de você, cuide da sua esposa. Mas o problema é que muitas vezes nós não estamos nem cuidando de nós mesmos. Se nós não estamos cuidando de nós mesmos, como nós vamos poder cuidar dos outros? Se nós não conseguimos cuidar de nós, não vamos conseguir cuidar de outros. Deus quer nos trazer uma responsabilidade nessa noite. Eu sei que tem culto que a gente pula, gira no manto, salta, dá carreira aqui na igreja, né? E são maravilhosos esses cultos também. Mas sabe, nós precisamos dessas verdades, porque é isso aqui que vai trazer segurança para nós. Para que quando a gente corra e não seja só uma corrida sem resultado. Para que quando a gente grite, salte, pule, gire, isso tenha um resultado e um propósito na nossa vida. E talvez você esteja pensando, meu Deus, decidi visitar a igreja logo hoje. Deus está nos ensinando, irmãos. Deus está nos ensinando, Ele quer nos ensinar a ser bons maridos, esposas, pais, filhos. A vivermos em família, porque família não é algo atrasado. A sociedade ensina isso, por isso que eu quis começar lendo aquele versículo. Não traga para você uma doutrina ou um ensinamento errado para justificar o nosso estilo de vida fora da palavra. Porque essa é a característica destes últimos dias. As pessoas, isso não acontece aqui, glória a Deus por isso. Mas as pessoas têm a palavra, elas não querem se submeter. Então elas criam uma doutrina em cima de uma atitude delas, para justificar aquilo que a Bíblia não diz. Mas o resultado disso, queridos, é que com o passar dos dias não vai haver resultados na vida dela. Ela vai viver, e aquilo que a palavra diz não vai estar acontecendo. E ela vai se frustrar dizendo, por que não está acontecendo? Por que Deus não está fazendo nada? E na verdade não é Deus que não está fazendo, somos nós que não estamos seguindo o manual. Porque as realidades da palavra de Deus, queridos, elas não vão acontecer automaticamente na nossa vida se nós não praticarmos a palavra. Mas foi conquistado, já é uma realidade, eu posso viver de todo jeito. Não, a Bíblia diz que a gente não pode viver de todo jeito. Existe um estilo de vida, existe um comportamento, existe algo que Deus nos mostra como andar. Tito capítulo 2, versículo 11 diz que a graça manifestou-se salvadora a todos os homens. Somos salvos pela graça. Efésios 2 também fala acerca disso. Não fomos salvos por meio de obras, mas por causa da graça, crendo naquilo que Jesus Cristo fez. Mas a Bíblia diz que a mesma graça que nos salvou, ainda no versículo lá de Tito, ele diz, nos ensinando a renunciar à impiedade, a forma que nós vivíamos no mundo, para vivermos de uma forma que agrada a Deus. Então, se a graça nos ensina, é porque nós podemos ser ensinados. Então nós podemos aprender, nós podemos mudar. Certamente tem coisas na minha vida que eu preciso mudar. E quem me conhece melhor do que qualquer pessoa é minha esposa, que está comigo sempre. Eu posso ser um aqui em cima, mas ela me conhece. E ela sabe meus pantinhos, sabe meus defeitos, sabe minhas falhas. E tem um lugar que a gente não consegue esconder por muito tempo em casa. Sim ou não? Mas a gente pode aprender, a gente pode mudar. A gente pode buscar a ajuda do Espírito, orando em outras línguas. Orando em outras línguas. Senhor, eu preciso de sabedoria para lidar com essa situação aqui na minha casa. Como eu lidar com meu marido, como eu lidar com minha esposa, como eu educar meus filhos de uma forma que a tua palavra me diz. E Ele vai trazer, irmãos. Ele vai dar sabedoria para a gente. Ele vai nos dizer como fazer. Pastor, mas eu não fui criado assim, eu fui criado de um jeito, eu fui criado de outro jeito. Eu entendo que muitas vezes coisas que nós vivemos, né, nós carregamos isso conosco. Mas nós podemos fazer diferente, se nós buscarmos ajuda no Senhor. Sabe, todo extremo é perigoso. Todo extremo é perigoso. Mas a Bíblia não é um livro de extremos. A Bíblia, ela é a perfeita vontade de Deus revelada para nós. O Novo Testamento é aquilo que Deus tem para nós que somos filhos agora.
Então nós podemos aprender com ele. Ninguém nasce sabendo, mas ninguém precisa ficar a vida toda sem saber. Nós podemos aprender. Nós podemos mudar a nossa forma de agir. Nós podemos mudar a perspectiva com a qual nós olhamos as situações. Nós podemos nos deparar com coisas e pensarmos diferente. Não é porque eu sou assim, pastor, é porque minha mulher é desse jeito, não é porque meu marido é assim, é porque eu já falei. Ei, sabia que tem coisas que ele não vai mudar somente porque você fala muito? Ou ela vai mudar porque você, marido, fala muito? E o que é que eu faço, pastor? Fala com o papai. Diz assim: Senhor, eu já falei 1000 vezes. Ele ou ela continua errando nessa área. Ela não me ouve, ele não me ouve. Mas, Senhor, Teu Espírito Santo habita dentro dele, habita dentro dela. Trata com ela, trata com ele, faz ele entender e descansa. Confia em Deus. Sabe, muitas vezes a gente está insistindo tanto em algo, querendo uma mudança, e a gente está fazendo na nossa força. E a gente está insistindo tanto, irmãos, que a pessoa parece que por pirraça não consegue fazer. Então que tal a gente entregar para o Senhor e descansar nele? Sempre vão haver coisas que a gente vai precisar ajustar. Sempre. Do filho para com o pai, do pai para com o filho. Sempre vão haver essas situações. Do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, dos dois para com outros membros, né, da família, ou outros parentes, porque família é você, seu marido, seus filhos. Mas a parentela, sempre vão haver coisas a serem ajustadas. Mas isso não significa que a gente precisa abrir mão da família. Ninguém pega um menino quando ele faz o número 2 na fralda e joga ele fora junto com a fralda suja. A gente tira a fralda, limpa a criança e joga fora a fralda suja. Que tal, em vez da gente desistir da família, a gente joga fora o que não está limpo e buscar ajuda em Deus para a gente mudar naquilo que a gente precisa. E se perdoar, e não guardar mágoa, e ceder. Você que é filho, entende algo. Teu pai, tua mãe, ele também está aprendendo. Ele não é perfeito. Eles não são perfeitos. Tem uma música antiga, fora de um contexto cristão, que diria que eles são crianças como você. Eles também estão aprendendo. Mas não precisa cantar não. Então, queridos, cabe a nós. Eu sei que parece estar um tom bem melancólico nesse final agora. Mas cabe a nós estarmos atentos a essas coisas. Sabe, pega esse culto e imagina como se fosse um pai conversando com você. Porque é assim que Deus está nos tratando nessa noite, a começar por mim. Ele está nos ensinando. Porque Ele não quer que nossa família se acabe. Porque família não tem prazo de validade. Ele não criou filhos para a gente ter que pegá-los fora nas drogas. Ele não criou filhos para que a gente possa pegar eles em bares e boates, embriagados. Ele nos deu filhos para que nós possamos cuidar deles, instruí-los no caminho, para que possamos lançá-los como flechas e possam ir mais longe do que nós fomos. Ele não criou casamento para que a gente esteja se separando porque a gente está brigando por besteira. Ah, pastor, existem motivos para separação? Sim. Existem motivos de quebra de aliança. Mas não é o intuito falar sobre isso nessa noite.
Mas estou falando de coisas normais que nós podemos mudar, que nós podemos ajustar a nossa vida, o nosso comportamento. Você está aqui? Eu fui para casa. Você pode ficar de pé, vamos orar. Eu quero que você tire um tempo e ore pela sua família agora. Venha para cá. Eu quero que você ore pela sua família. Talvez você esteja aqui e seu marido não esteja com você. Não tem problema, você pode orar. Sua esposa não está aqui ou seu filho não está aqui. Mas se ele está, ore junto com ele, irmãos. Sabe, declare aquilo que você quer. Diga: Senhor, minha família é uma bênção. Outra coisa que eu quero te dizer nessa noite, queridos: não fale palavras de morte sobre sua família. Não, mas esse marido, esse filho, essa mulher não tem jeito. Tem jeito. Eu sei que ela precisa decidir, eu entendo isso. Mas não fale palavras de morte. Não fale negativo, irmãos, com relação à sua família. Não fale negativo com relação aos seus filhos. Sabe, queridos, declare vida sobre a vida deles. Declare paz sobre a sua casa. Mas está tudo bagunçado. Ei, fale o que você quer ver. Lembra do livro que eu indiquei aqui quinta-feira? Crie o mundo que você quer ver. Fale. Declare a palavra, fale a palavra. Amém? Você pode fechar seus olhos e orar agora. Ah, pastor, mas eu estou sozinho, eu estou sozinho aqui. Não importa, existe o Espírito Santo junto com você. Diga como você quer seu marido, como você quer sua esposa. Sabe, declare bênção sobre a sua família. Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças, Senhor, por tua palavra. Pai, eu creio que o Senhor está nos ensinando nessa noite para termos famílias fortes, fortalecidas em você. Fortalecidas em você, Senhor. Pai, obrigado pela nossa família guardada por você. Obrigado, Pai, porque existem tantas áreas que nós ainda precisamos mudar. Coisas que nós precisamos mudar, ajustar. Mas, Senhor, nós queremos fazer certo. Nós pedimos a ajuda do Teu Espírito. Venha nos ajudar, Senhor. Nós não queremos ser orgulhosos. Nós somos ensináveis. Nós deixamos de lado toda razão, todo orgulho, porque nós queremos viver como você nos ensina, como você nos diz. Nos dê sabedoria para agirmos em amor uns para com os outros. Com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais. Nos dê sabedoria para que nós possamos honrar um ao outro. Para que nós possamos demonstrar honra uns para com os outros dentro de casa, não somente fora. Não somente com outras pessoas. Nos dê sabedoria para que nós possamos valorizar e dar valor às qualidades daquela pessoa. Obrigado, Pai, porque os defeitos, eles não são maiores. E há uma graça para nós vivermos em família. Obrigado porque, Senhor, existe uma graça para vivermos em família. Existe uma graça para lidarmos com os nossos parentes. Com muitas vezes pessoas que não agem como nós gostaríamos, mas nós podemos, Pai, andar em amor para com eles. Nós podemos andar em amor com os nossos filhos. Senhor, nos dê sabedoria para darmos ouvido ao grito de socorro que eles têm muitas vezes. Nós não queremos somente ter razão, Pai. Nós queremos instruí-los no caminho da Tua palavra. Mas nós não queremos fazer isso do nosso jeito. Não queremos fazer isso segundo a nossa personalidade, porque existe um jeito Teu. E, Senhor, nós queremos entender como agir, como Você age conosco. Não baseados em experiências que tivemos ou vivemos, mas baseados em Você, Senhor. Baseados na Tua palavra, baseados no Teu agir, no Teu amor para com a nossa vida. Obrigado, Pai, porque nossa família, obrigado porque nosso cônjuge, nossos filhos
Obrigado porque nossos pais, obrigado, Pai, porque eles viverão a tua vontade. Obrigado por um ambiente, por um lar de paz. Nós repreendemos toda a artimanha do diabo que queira se levantar, Senhor, contra a vida dos nossos maridos, da nossa esposa, do seu marido, contra a vida dos nossos filhos, Pai. Nós declaramos eles guardados em você. Eles guardados em você, Senhor. Protegidos, supridos, sarados. Emoções saradas. Emoções saradas no nome de Jesus. Emoções saradas no nome de Jesus. Oh, obrigado, Senhor. Queremos viver para você, Senhor. Declaramos nossa família guardada em você. No nome de Jesus.